Olá, hoje o nosso tema vai ser as estatísticas do IBGE sobre o registro civil, números de nascimentos, de casamentos, de divórcios e os preparativos para o censo 2020 que já estão aí sendo feitos, já estão sendo divulgados, né? Um detalhe do registro civil que a gente já pode trazer aqui, que Mato Grosso teve o segundo maior número de nascimentos do Centro-Oeste. A nossa convidada é a Milane Chaves, chefe da unidade estadual do IBGE. Milane, obrigada novamente por estar aqui conosco, trazendo mais informações, né, mais dados da nossa vida, né, da vida da nossa sociedade. Certo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade para trazer os números da nossa realidade, os números do Brasil e de Mato Grosso. Bom, maior número de nascimentos do Centro-Oeste. Mato Grosso apresentou aí 52.552 nascimentos em 2017, né? Como é que é feito esse trabalho, esse levantamento do registro civil aqui no estado? A pesquisa do registro civil é uma pesquisa contínua, ela não para nunca, são dados estruturais e que são registrados anualmente. Convém destacar que nós temos também parcerias com o Tribunal de Justiça por meio da Corregedoria, para que os nossos técnicos tenham o acesso aos cartórios, aos tabelionatos de registro civil. Então, o que os nossos pesquisadores fazem ao longo do estado de Mato Grosso, em todos os cartórios de registro civil, fóruns e tabelionatos? Levantam o número de nascimentos, o número de óbitos, óbitos fetais, casamentos e divórcios. Isso tudo como uma forma de acompanhamento de todos esses eventos, para que a gente possa balizar todas essas informações, finalizando com o censo. Então, nós precisamos saber, temos o total da população, quantos nascem, quantas pessoas falecem, os casamentos, os divórcios, para que a gente tenha um acompanhamento da sociedade brasileira nesses quesitos, nesses aspectos. Passando aqui alguns dados para as pessoas saberem aqui, conhecerem um pouquinho como foi 2017 nessa área, né? Teve aí mais da metade das mães de nascidos vivos tinham entre 20 e 29 anos em 2017. Maio foi o mês que mais ocorreram nascimentos aqui em Mato Grosso e nasceram mais bebês do sexo masculino em 2017 em Cuiabá e em Mato Grosso. Essas informações, elas são utilizadas também, por exemplo, pelas prefeituras, né, que tipo de utilização também é feita por essas informações do registro civil? Sim, podem ser utilizadas pelas prefeituras, nós estamos sempre à disposição, porque é importante essa entrevista para dizer que o IBGE acompanha isso anualmente de forma continuada, porque às vezes as pessoas pensam, o IBGE só tem a população quando é o censo, mas essas pesquisas existem, nós temos os números conforme você observa de nascimentos em Cuiabá, o número de óbitos, e isso pode sim ser acompanhado pelas prefeituras, que têm muito interesse, porque as prefeituras dependem, grande parte delas, do fundo de participação dos municípios. E esses dados só são atualizados com o censo, mas elas podem e devem acompanhar esses dados, e nesse sentido, o nosso setor de divulgações está à disposição, porque, de novo, eu ressalto, o IBGE continuadamente, todos os meses, faz essas pesquisas nos cartórios, nos tabelionatos, acompanhando esses eventos da população. Aí, agora, relacionados a casamentos, divórcios, né, vocês também divulgaram, e eu gostaria de destacar aqui o número de casamentos entre cônjuges masculinos, né, e femininos, que houve aí também um aumento, né, em Mato Grosso, e um número considerável entre cônjuges masculinos, o aumento foi de 275% em 2017. E femininos, foram registrados então 17.544 casamentos entre cônjuges masculinos e femininos no estado. A gente sabe aí que existe uma grande luta, né, pela comunidade, pela diversidade, pela comunidade LGBT, de haver esse reconhecimento civil, né, deles terem esse direito garantido, de haver um registro civil. Então, esse número representa um pouco também toda essa luta dessa comunidade? A importância dos dados do IBGE é que refletem as modificações, as alterações da sociedade brasileira nas questões de como vive, nas questões culturais, nas questões legais. Então, o dado só vem confirmar, corroborar os movimentos que a gente observa. Então, e eu acho que isso é importante, porque você tem um dado estatístico registrando
o evento que aconteceu e o número desses eventos em 2017. Então, acredito que as transformações na sociedade, elas são confirmadas ou não pelos dados estatísticos e, neste sentido, o registro civil, no momento em que ele quantifica e que ele divulga o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo, o número de nascimentos, o número de óbitos, o número de divórcios, a média da idade que as pessoas estão se casando. Isso é importante porque demonstra o comportamento das pessoas. Nós sabemos que hoje, e os dados confirmam, que as pessoas se casam após os 29, 30 anos. É uma mudança nos padrões culturais. As mulheres tendem a ter filhos mais tarde. Então, tudo isso demonstra e é um retrato da nossa sociedade. Seguindo aqui com mais informações para você que nos acompanha. Mato Grosso teve a segunda menor taxa de divórcio do Centro-Oeste em 2017. Segundo o Registro Civil, a taxa geral do divórcio foi de 2,28% em Mato Grosso, né? Isso por 1.000 habitantes com 20 anos ou mais, que é inferior à média nacional, que é de 2,48%. E, por outro lado, apresentou o maior tempo médio de duração de casamentos no Centro-Oeste. A taxa de divórcio, vocês começaram a divulgar um pouco depois, né? Como é que foi assim esse trabalho de levantar essas taxas também? Os dados do Registro Civil é uma pesquisa bem antiga, ela vem lá desde 1974 que o IBGE levanta. E aí a taxa de divórcio, logo após as alterações legais e que foi possível uma agilidade nesse procedimento, que o IBGE também vem levantando. Então, acho que é importante, porque um dado estatístico ele só faz sentido quando você vem comparando ele ao longo do tempo. E aí fica, então, para os analistas, para os sociólogos, para os demógrafos, analisarem essas questões comportamentais da sociedade brasileira, em especial da sociedade mato-grossense. Bom, Milane, vocês já começaram a divulgar aí o trabalho que vocês já estão preparando para o Censo 2020, né? Eu estou aqui com um folder, vamos mostrar aqui o folderzinho, Censo 2020, o censo é fundamental, né? Como é feito o censo, a pirâmide etária, a gente já está vendo aqui essas informações que já estão sendo divulgadas. A gente sabe que a gente está iniciando em 2019, né? O censo é em 2020, mas já existe toda uma preparação e é importante informar a população, né? Então, como é que está sendo esse trabalho já agora? O que você considera importante que as pessoas já saibam sobre o censo? Sim, o censo ele vai a campo em 2020. Mas o planejamento já iniciou em 2018 com ações em 2019. Então, assim, é importante, o censo demográfico é a oportunidade que um país de dimensões continentais como o Brasil tem de contar toda a sua população. E não é somente contar, porque a gente sabe que o fator mais importante de um censo demográfico é contar a população, em especial para os municípios, né? Porque os municípios, conforme já falamos, grande parte deles depende do Fundo de Participação dos Municípios para os repasses federais. Mas não é somente isso. É você saber quantas crianças tem no município, quantos idosos, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas portadoras de necessidades especiais, por cor ou raça, quantos são os pretos, pardos. Nós iremos também a campo com uma novidade, as terras indígenas, os quilombolas. Então, é a única oportunidade que uma nação tem de ir habitante por habitante e de saber aspectos também culturais, sociais, de renda da população. Essencial para políticas públicas, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, somos a 8ª economia do mundo, então é imperioso que um país como o Brasil tenha o orçamento para fazer um censo demográfico. Eu acho importante ressaltar que países é indiscutível você pensar em planejamento sem um censo demográfico, ainda mais um país como o Brasil. Mato Grosso, nós sabemos que passamos dos 3 milhões de habitantes. Nós não temos um estado densamente povoado, mas nós precisamos saber e acompanhar nos municípios aonde que está, se está tendo movimentação de um município de um para outro. Inclusive, é uma novidade, nós teremos um teste piloto do censo demográfico em 2 municípios de Mato Grosso. Nós teremos um teste piloto em 2019 em Jauru e Figueirópolis. Então, assim, o que é o teste piloto? O IBGE
atesta toda a sua metodologia de coleta, de transmissão de dados de um censo demográfico, e no caso do censo 2020, que tem um orçamento estimado em 3,4 bilhões, e aguardamos com grande expectativa a aprovação do orçamento para 2019, neste ano de 2019, de 150 milhões faltantes ainda no orçamento para realizar essa operação, que, dada a sua importância no planejamento de políticas públicas, é um investimento estritamente necessário em qualquer país do mundo. Vocês vão em todas as residências, visitam todos os moradores dos municípios? Nós vamos em todos os domicílios. Todos os domicílios do país de Mato Grosso são visitados. Todos os domicílios. O recenseador, ele tem uma lista prévia, ele é orientado, ele tem uma equipe de supervisão para que ele visite todos os domicílios. E aí é importante que a população esteja conscientizada e ciente de receber e também segura, né? Porque eu acho que a grande questão da população, meu Deus, eu vou receber alguém na minha casa, será que é o pesquisador do IBGE? Então, nesse sentido, nós sempre enfatizamos que temos um 0800 que vai ser divulgado. Aqui em Mato Grosso, nós temos também uma ação interessante, que é um convênio com o CIOSP, que pode ligar o 190, e aí você, morador, pode ficar tranquilo, não só para o censo, mas qualquer pesquisa do IBGE. Se você for procurado por um pesquisador se identificando como IBGE, tem várias alternativas. A primeira, ligar no 0800 721 8181, 0800 721 8181. Então, essa é a primeira opção. Você pode ligar aqui em Mato Grosso, no 190, que tem um convênio com o CIOSP. E você pode também pegar seu celular, acessar as mídias sociais do IBGE, o site do IBGE, ou o Facebook do IBGE, e você tem um campo lá que você vai digitar a matrícula daquele recenseador, daquele pesquisador, e na mesma hora vai dizer se ele é ou não é um pesquisador do IBGE. E também estamos aqui à disposição aqui em Mato Grosso, no 623-7100, também dizendo também se aquele pesquisador é lá do IBGE. Quando a pessoa, por exemplo, o recenseador chega na casa da pessoa e o dono, o pai, a mãe não estão só as crianças, estão adolescentes, ele coleta os dados ali? Porque eu digo porque eu até comentei com ela antes da entrevista, isso aconteceu na minha casa no último censo, né? Os meus filhos, ainda adolescentes, com a pessoa responsável por eles ali, e aí eles falavam, eu não sei se eu respondi certo, se eu consegui falar tudo certo, como é que é essa questão? O pesquisador, o recenseador no caso, ele é orientado para que ele consiga a entrevista, né? Então, assim, o ideal é que ele consiga aquela entrevista com a pessoa que tem todas as informações. Mas nós sabemos que às vezes as pessoas trabalham, não estão ali disponíveis, então a orientação é ir no domicílio e conseguir a entrevista. Se não tiver ninguém em casa, ele vai deixar um recadinho, fala, estive aqui, e aí a gente pede a colaboração e vai pedir para agendar aquela entrevista. Se porventura são as crianças ou uma pessoa que está ali na casa, o pesquisador vai perguntar, você se sente apto a responder? Tem uma questão também, são crianças, no caso uma criança de 10 anos, nós não vamos, é acima de 14 anos. Então. Mas se aquela pessoa se sentir apto a responder, ele vai responder. Caso não, nós vamos falar, não, vamos marcar e vai depois, né? Pode agendar. E uma coisa interessante, né? Que às vezes, assim, em época de censo, eu nunca fui recenseado. A pessoa, eu sei. Não, porque às vezes aquele pesquisador foi lá 1, 2, 3, 4 vezes e precisa se fazer aquela entrevista. E às vezes vai se perguntar para alguma pessoa se é um prédio. Vai verificar, porque o questionário de censo, nós temos um questionário de amostra, que é um questionário mais expandido, e um questionário reduzido, que é o questionário que vai contar as pessoas. Então, ali, se ele foi 2, 3 vezes e não conseguiu, quantas pessoas moram ali naquele domicílio? Vai se contar, vai colocar 2, 3 pessoas. Só nesses dados. Mas, assim, o ideal é que a pessoa responda. Mas eu repito, às vezes, a dificuldade. É por isso que quando é época de censo, nós fazemos uma grande divulgação. Atenda o recenseador. Ele irá lá
quantas vezes forem necessárias. E, inclusive, também teremos, como já teve em 2010, a opção pela internet. Mas a internet tem que ter um etiquete, tem todo um controle. Mas existe sim essa possibilidade de ser respondido por um morador que não seja aquele morador o responsável, se ele não for encontrado. Quanto tempo que vocês vão levar para fazer para a coleta de dados? E qual é a previsão? Então, a coleta é muito rápida, né? A coleta são 3 meses de coleta. Nossa. Então, assim, nós iniciamos o planejamento lá em 2018, a coleta é em 2020, mas são 3 meses de coleta. E por quê? Por que são 3 meses de coleta? Porque tem uma data de referência. Nós não podemos estar muito longe da data de referência que as pessoas esquecem. Então, assim, o que é um censo demográfico? Nós vamos tirar uma foto da população brasileira naquele dia, 30 de agosto de 2020. Quantos brasileiros serão no Brasil? Quantos serão em Mato Grosso? E é por isso que tem que ser uma operação muito rápida e toda essa agilidade de encontrar o morador, dele responder, de fazer a supervisão e tudo mais. Bom, para a gente encerrar, tem alguma informação que você gostaria de ressaltar aí, então, para quem está nos assistindo, especialmente sobre o censo 2020? Sim, sobre o censo é que todos acompanhem, que a sociedade acompanhe, que os gestores públicos acompanhem, que os gestores públicos municipais, em especial, acompanhem toda essa movimentação no Congresso, principalmente da aprovação do orçamento do censo demográfico, porque é de extrema importância ter essas informações para o Brasil, para Mato Grosso, que serão informações que irão balizar todas as políticas públicas da próxima década, de 2020 a 2030, e sempre na expectativa que lá em 2025 se tenha uma contagem somente da população, que sempre o objetivo principal é atualizar o fundo de participação dos municípios. Então, acho que essa é a importância de todo cidadão, de todo gestor público, de todo gestor privado, de acompanhar que a gente consiga fazer essa radiografia, esse retrato do Brasil, em especial de Mato Grosso. Ok, muito obrigada, Milane, por ter aceito aí. Fizemos 2 entrevistas, esta já é a segunda. A primeira, vou deixar o linkzinho, quem quiser assistir aí também, né? Então, falando de taxa de ocupação, de desocupação, de agro. Obrigada novamente. Eu que agradeço, e é sempre um prazer falar de dado estatístico, falar da realidade brasileira e da realidade mato-grossense no nosso estado. Muito obrigada. Ok. Nós conversamos com Milane Chaves, chefe da unidade estadual do IBGE, falando um pouco sobre os números do registro civil no estado e também sobre já o trabalho do censo 2020. A entrevista completa fica disponível no nosso site RDTV, no RD News e também no canal do YouTube, com aquela chamadinha no Facebook. É só curtir e compartilhar. Até a próxima.